Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Top 10. E no vídeo de hoje, Top 10 maiores campeonatos estaduais e seus maiores campeões. Espalhados por todo o Brasil, os campeonatos estaduais já são uma tradição centenária e sinônimo de rivalidade e disputa. Embora hoje esses torneios tenham perdido seu brilho e relevância, o charme ainda mantém essas competições vivas todo começo de ano. E aí, gostou do tema? Acha que seu time tá na lista? Quem vocês apostam que vão ser os campeões desse ano? Bem, já deixem nos comentários. E não vale espiar, hein? E antes de começarmos, já se inscreve, deixa o seu like e ative o sininho. E compartilha para quem você acha que vai gostar desse tema. E abrindo a nossa lista, no 10º lugar, o Campeonato Pernambucano, que possui uma longa lista de campeões ao longo dos seus mais de 100 anos de história. Tradicional em toda a região nordestina, o Sport é o maior vencedor da competição estadual, com 42 conquistas. A diferença do Leão para os outros dois adversários é grande. O Santa Cruz, segundo colocado, possui 29 taças e o Náutico fica em terceiro com 24 títulos. Além deles, outros 5 times já conquistaram o campeonato estadual. Porém, nenhuma equipe do Campeonato Pernambucano está na Série A do Brasileirão. A última equipe a disputar a competição de elite do país foi o Sport, que caiu para a segunda divisão em 2021. E na temporada passada, o rubro-negro terminou na 7ª posição da segunda divisão. Com a 9ª colocação, o Campeonato Baiano, que ao longo dos anos teve diversos times que conquistaram os troféus e dominaram o Bahia, considerado um dos maiores clubes do Brasil. Com 49 conquistas, o Tricolor de Aço busca o seu 50º título para se distanciar ainda mais do arquirrival Vitória, que possui um total de 29 títulos. Além dos dois clubes, outras 19 equipes já foram coroadas campeãs, como o atual bicampeão baiano, o Atlético de Alagoinhas, que é um dos times que nunca haviam conquistado o troféu. E agora, por suas atuações nas 2 últimas temporadas, é um clube a ser batido. Na 8ª posição, o Campeonato Catarinense de Futebol, que é realizado desde 1924 e considerado um dos mais equilibrados do país. Uma das características históricas do campeonato é a falta de padronização do sistema de disputa, que muda a cada ano, assim como as regras e os números de participantes. A competição já contou com a participação de 130 times, a maioria destes já desativados hoje em dia. Desde 1972, o campeonato é dominado pelos 5 grandes: Avaí, Chapecoense, Criciúma, Figueirense e Joinville, que venceram todos os campeonatos desde então, exceto 2 vezes. E em ambas, quem ganhou foi o Brusque. Os clubes com mais conquistas são o Figueirense e o Avaí, ambos com 18 títulos, seguidos por Joinville com 12 títulos e Criciúma com 10 títulos, e a Chapecoense com 7 títulos. Ao todo, 23 clubes já se consagraram campeões da competição, 12 deles mais de uma vez. Atualmente, a Série A conta com 12 times competindo e costuma acontecer entre janeiro e meados de maio. Em 7º lugar, o Campeonato Goiano de Futebol, mais conhecido como Goianão. Foi criado em 1944. O campeonato conta com times da capital e do interior. E na edição de 2023, a disputa será realizada entre 12 times. O Goianão teve como primeiro campeão o Atlético Clube Goianiense, que também é o atual campeão. O maior vencedor da competição é o Goiás, com 28 títulos, seguido pelo Atlético, com 16 títulos, e logo após pelo Vila Nova, com 15 títulos. E em 4º lugar, o Goiânia, com 14 títulos. Na 6ª colocação, o Campeonato Cearense de Futebol, que é um dos mais antigos do Brasil, sendo realizado desde 1915, sob a alcunha de Torneio da Liga Metropolitana. Em 1920, a Liga Metropolitana sai de ação e quem começa a organizar o Campeonato Cearense é o embrião da atual Federação Cearense de Futebol, que foi fundada como Associação Desportiva Cearense.
Atualmente, a primeira divisão é composta pelos 10 melhores times do estado, sendo o Ceará e o Fortaleza os principais clubes. Vozão e Leão fazem o famoso Clássico Rei e são os maiores campeões da liga. O Campeonato Cearense de Futebol tem como atual tetracampeão o Fortaleza, vencedor da 78ª edição, quando conquistou seu 40º título na competição, empatando com o Ceará, que também possui 45 títulos, e seguidos pelo Ferroviário, com 9 conquistas. Juntos, eles compõem os 3 maiores vencedores do campeonato estadual. E antes de ir para a próxima colocação, se você chegou até aqui, é porque você está gostando do vídeo. Então, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Não custa nada e ajuda muito o nosso trabalho. Com a 5ª posição, o Campeonato Paranaense. Um dos regionais mais tradicionais do futebol brasileiro, encontra-se na sua 79ª edição. Assim como na grande maioria dos regionais, historicamente os times da capital dominam a competição. Claro que outros times já conquistaram o campeonato várias vezes, mas ainda estão muito longe de conquistar o número de conquistas de Atlético e Coritiba. Com a conquista do campeonato de 2022, o Coritiba chega à 39ª conquista do título estadual, aumentando a sua supremacia no estado, pois o segundo lugar, que fica com o Atlético, possui apenas 26 campeonatos. E a diferença para o terceiro é ainda maior, já que o Ferroviário possui apenas 8 títulos. Com o 4º lugar, o Campeonato Mineiro, que é organizado pela Federação Mineira de Futebol, desde 1915. No entanto, o torneio era conhecido como Campeonato da Cidade e era disputado apenas por times das cidades próximas a Belo Horizonte. Os clubes da região de Juiz de Fora participavam de outro campeonato, que teve início em 1918. Somente em 1958 surgiu o Campeonato Mineiro, unificando os times da capital e do interior. Para calcular os títulos que cada equipe possui, a Federação Mineira de Futebol homologa os vencedores do Campeonato da Cidade como campeões mineiros. Nas 108 edições disputadas até o início de 2023, o clube que mais vezes levantou a taça do torneio é o Atlético Mineiro, com 47 conquistas. Em segundo lugar está o Cruzeiro, com 38, seguido do América, com 16. Em toda a história da competição, houve apenas 9 campeonatos que não foram conquistados por nenhuma dessas 3 equipes. O Vila Nova foi campeão 5 vezes, o Siderúrgica 2 vezes e o Caldense e o Ipatinga foram campeões 1 vez. E abrindo nosso pódio, na 3ª colocação, o Campeonato Gaúcho de Futebol, mais conhecido como Gauchão. O mesmo é organizado pela Federação Gaúcha de Futebol. Ele começou a ser disputado em 1919, não tendo sido realizado apenas nos anos de 1923 e 24, devido à Revolução Federalista. O campeonato foi criado por iniciativa da então Federação Rio-Grandense de Desportos. Por volta de 1940, com a profissionalização do futebol no estado, a Federação Rio-Grandense de Desportos se desfez e o torneio passou a ser organizado por sua sucessora específica, a Federação Rio-Grandense de Futebol, que só na década de 1960 receberia sua denominação atual, de Federação Gaúcha de Futebol. O Internacional é o maior vencedor da competição, com 45 títulos, seguido do Grêmio, com 41 títulos, e o Guarani, com 2 títulos. Além da conquista principal, existe o Campeonato do Interior Gaúcho, que visa incentivar os times de outras regiões a participarem da competição. Pela fórmula adotada em 2012, o prêmio é concedido ao time mais bem classificado do torneio, desde que não seja o Grêmio ou o Internacional e não tenha participado da final da competição. Com a medalha de prata, na 2ª posição, o Campeonato Carioca de Futebol, também conhecido como Campeonato Carioca ou Cariocão. Porém, o seu nome oficial é Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, e ele é a principal competição estadual entre os clubes do estado do Rio de Janeiro no Brasil. O campeonato atual é disputado desde 1979, quando ocorreu a fusão entre as federações Carioca e Fluminense,
formando a FFERJ, em setembro de 1978, 3 anos depois da fusão entre o estado da Guanabara e o antigo estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói. Na história do Cariocão, o maior campeão é o rubro-negro, Flamengo, com 37 títulos. Já em segundo lugar está o Fluminense, com 32 títulos, sendo o atual campeão. O Vasco é o terceiro com 24 títulos e o quarto colocado é o Botafogo, com 21 títulos. E no primeiríssimo lugar, o Campeonato Paulista de Futebol, mais conhecido como Campeonato Paulista ou ainda Paulistão. Ele é organizado pela Federação Paulista de Futebol desde 1941 e é a liga de futebol mais antiga do Brasil, sendo realizada ininterruptamente desde 1902, tendo como primeiro campeão o São Paulo. O Corinthians é o clube com mais títulos da história, com um total de 30 títulos. O atual campeão, Palmeiras, segue com 24 e, fechando a lista, Santos e São Paulo com 22. 12 outros clubes já conquistaram o título da principal liga de futebol paulista, que em sua história já contou com a participação de 102 clubes diferentes. Atualmente, a Série A é disputada por 16 times e geralmente vai de janeiro a meados de abril, durante a temporada de futebol brasileiro. A nova fórmula de disputa com 16 clubes, divididos em 4 grupos, entrou em vigor em 2017. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem chegado comigo até aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa lista, que na verdade é da CBF. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Mas de qualquer forma, deixem nos comentários o que você achou. É justa, não é justa, tá valendo ou não? Também deixe aqui nos comentários qual que é o seu time, se ele é um dos grandes campeões ou não. E compartilha para aquele seu amigo que também é apaixonado por futebol, o que não é tão difícil assim. Afinal, nós somos o país do futebol. E se for possível, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho. E não se esqueçam, todos os links estão aqui na descrição. Tchau!